Fala pessoal, começando mais um Café com Reflexão. Ao longo dos séculos, os economistas e cientistas sociais se debruçam sobre uma pergunta que aparentemente ainda não tem resposta. Qual é o efetivo potencial transformador que as revoluções industriais, que o avanço tecnológico e que os ganhos de produtividade têm no sentido de aumentar o bem-estar social da população e efetivamente mudar também as relações sociais? No século XIX, um sociólogo chamado Thorstein Veblen vai formular a teoria da leisure class. Isso mesmo, classe do lazer. Onde ele vai dizer que, olha, com o avanço da tecnologia, é inevitável que uma parte da sociedade vai se ocupar apenas de gastar o seu tempo com o lazer. Porque todo o trabalho que ainda precisa ser feito, vai ser feito por outra parte da sociedade. Também tem uma visão um pouco mais otimista, e também, por que não dizer, um pouco mais angelical, que vem de um pensador chamado Paul Lafargue, que foi genro do Karl Marx, e que escreveu um livrinho fino, chamado Direito à Preguiça, onde nesse livro o Lafargue enxerga um futuro no qual o avanço tecnológico vai fazer com que o trabalho que ainda precisa ser feito, que não é feito pela tecnologia, ele vai ser distribuído igualmente entre as pessoas da sociedade, e então as relações sociais vão mudar de uma maneira que todos vão estar preocupados justamente com o seu direito à preguiça. O que certamente tanto o Veblen quanto o Lafargue não imaginaram é que com o avanço da tecnologia, embora algumas profissões tornaram-se obsoletas, outras também surgiram. O quão absurdo é pensar na figura do analista de sistemas no século XIX. Bom, esse é um tema que permeia o imaginário até hoje. Ainda essa semana eu estava ouvindo um podcast chamado Capitalism. É um podcast voltado aí justamente para essas discussões um pouco mais filosóficas sobre capitalismo, sobre economia, sobre sociedade. É um podcast da Escola de Chicago e um dos âncoras é o economista italiano Luigi Zingales. E eles receberam, nessa semana, o meu eterno favorito ao Prêmio Nobel, um dia eu vou acabar acertando, o economista turco-americano do MIT, Daron Acemoglu, que lançou recentemente um livro chamado Power and Progress. Ele vai justamente se debruçar sobre essas perguntas que eu fiz no começo da nossa conversa e vai passar por locais parecidos, por ideias, por caminhos parecidos que o Veblen e o Lafargue passaram, com o benefício de que ele viveu, ou tem informação do que aconteceu nesses últimos 200 anos. E o Acemoglu traz aí perguntas no livro, como se esse avanço tecnológico e o ganho de bem-estar social dos últimos 200 anos, se tudo isso aconteceu de forma espontânea, ou se houve algum outro conflito, se houve algum outro elemento que fez com que o avanço tecnológico resultasse, sim, em ganho de bem-estar social. Em termos econômicos, acho que a grande pergunta é, existe uma correlação, uma relação de correlação ou uma relação de causalidade entre avanço tecnológico, aumento da produtividade e aumento de bem-estar social? Outro ponto que o Acemoglu vai se perguntar é, com toda essa revolução da inteligência artificial, que já começou, será que vai acontecer a mesma coisa? Será que as fricções que existem na sociedade são suficientes para que este ganho de produtividade, neste momento, faça com que tenha como resultado o aumento do bem-estar social? Essa é uma pergunta que ele faz. E a outra pergunta que ele vai se fazer é, e a democracia nisso tudo? E as relações sociais? O que muda com o avanço dessa nova plataforma, dessa outra revolução dentro da tecnologia, dentro da produtividade? Certamente, nessa altura do campeonato, todos nós temos mais perguntas que respostas. Continuamos nesse mood socrático, só sei que nada sei. Mas certamente essas perguntas vão ser fundamentais para balizar e para definir o que vai acontecer, com as mudanças tecnológicas, com o avanço da produtividade ao longo do século XXI.